E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Você Sabe, né? E aqui a gente explora os mistérios que a ciência tem medo de encarar e que a espiritualidade já apontava há milhares de anos. Então já aproveita, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque hoje vamos falar sobre um dos temas mais profundos e polêmicos da criação. E se aquilo que chamamos de anjos tiver sim uma base real, física, escondida em dimensões que a ciência só agora está descobrindo? O universo não é o que parece. Vem comigo. Você sabe, né? Desde o início da civilização, relatos de seres luminosos acompanham a humanidade. E o mais impressionante, em todas as culturas, com línguas diferentes e separados por séculos, as descrições são praticamente idênticas. Presenças silenciosas, luz intensa, comunicação sem som, desaparecimento instantâneo. Por muitos anos, isso foi classificado como superstição, mas hoje sabemos que a maior parte do universo é invisível, e isso muda completamente como interpretamos esses relatos. Será que os antigos estavam descrevendo algo real, mas usando a linguagem que tinham? Agora começa a parte que a física não gosta de admitir. Imagine olhar para um iceberg e descobrir que 85% dele está submerso. Você só vê a ponta. Assim é o nosso universo. A matéria comum, planetas, estrelas, galáxias, nós, representa apenas 15%. Os outros 85% são compostos de matéria escura, invisível, que não reage à luz. Sem ela, nada existiria. E a Bíblia já dizia: o invisível sustenta o visível. Hoje, a física moderna está, sem querer, concordando. Se 85% é invisível, imagina o que existe nas dimensões extras. A teoria das cordas afirma que o universo possui 10 ou mais dimensões. Nós acessamos apenas 3. As outras estão dobradas, comprimidas, invisíveis, mas matematicamente reais. Nessas dimensões, matéria pode não ter forma. Seres podem atravessar paredes, tempo pode fluir diferente e luz pode funcionar de outra maneira. A Bíblia descreve céus e céus dos céus, mas como camadas da realidade. Ciência e espiritualidade começam a tocar a mesma fronteira. As descrições antigas começam a parecer mais científicas que místicas. Quando juntamos relatos de culturas antigas, aparece um padrão impossível de ignorar. Seres que brilham, que atravessam portas, que comunicam sem voz, que surgem e somem sem som, que alteram o ambiente físico. Essas características combinam exatamente com entidades multidimensionais entrando em nosso mundo. E a Bíblia diz: alguns receberam anjos sem saber. Aqui vai 2 casos: Pedro na cadeia e Daniel na cova dos leões. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Esses 2 são apenas exemplos. A história humana está repleta de aparições, libertações, proteções e sinais que desafiam as leis naturais. Esses foram só 2 episódios entre dezenas de relatos antigos documentados. Agora vem a parte que deixa físicos sem resposta. Observatórios detectam partículas que atravessam montanhas, ignoram campos magnéticos, chegam com energia impossível, seguem padrões que parecem intencionais. A ciência as chama de anomalias inteligentes. Para culturas antigas, isso seria interpretado como movimento de seres invisíveis. Hoje, estamos finalmente começando a enxergar o que eles descreviam. Agora, o maior mistério da ciência: o eu. Podemos medir impulsos elétricos, mas não podemos medir pensamentos. Podemos ver o cérebro, mas não podemos ver o eu. A ciência começa a perceber que a consciência pode existir fora da matéria física, com o cérebro funcionando apenas como receptor. A Bíblia descreve o espírito exatamente assim. Se a consciência existe além da matéria, não é absurdo pensar em seres conscientes sem corpo. Agora, ciência e espiritualidade se encaram. Se existissem seres feitos de matéria invisível, eles seriam intangíveis, rápidos, luminosos, capazes de atravessar objetos, percebidos apenas pela consciência. E isso combina com todas as descrições bíblicas: seres de luz, mensageiros,
Apareciam e desapareciam. Talvez eles nunca tenham ido embora, talvez nunca tenham deixado de estar aqui. Até aqui a gente falou de sinais. Agora vem a parte mais profunda de todas, porque se tudo isso existe, então o universo não é um acidente. O universo não parece apenas complexo, ele parece intencional. As constantes físicas são ajustadas com uma precisão tão absurda que qualquer pequena variação tornaria a vida impossível. A gravidade, a força nuclear, a velocidade da expansão do universo, tudo parece calibrado como um instrumento fino. A ciência chama isso de ajuste fino do cosmos, e quanto mais ela investiga, mais difícil fica chamar isso de acaso. A Bíblia sempre descreveu a criação como algo feito com ordem, medida e propósito. Durante séculos, isso foi visto apenas como linguagem espiritual. Hoje, curiosamente, é exatamente o que a física moderna começa a enxergar. E aqui, tudo se conecta. Se o universo foi ajustado para permitir a vida, por que ele não poderia ter sido ajustado também para permitir outros tipos de vida? Vida que não depende de corpo físico. Vida que não interage com luz. Vida que existe em dimensões que não percebemos. Talvez o universo não seja apenas um palco vazio com humanos no centro. Talvez ele seja um ecossistema muito maior, com diferentes camadas da realidade coexistindo ao mesmo tempo. E se for assim, anjos não seriam algo sobrenatural. Seriam apenas naturais em um nível da realidade que ainda não conseguimos acessar. Talvez eles não apareçam sempre porque não pertencem totalmente ao nosso plano. Talvez só se manifestem quando as camadas da realidade se tocam. Isso explicaria os relatos antigos, isso explicaria os milagres, isso explicaria as proteções inexplicáveis. Isso explicaria por que tantas culturas diferentes descrevem a mesma coisa, não como fantasia, mas como contato, contato entre dimensões. E talvez a maior pergunta nunca tenha sido se eles existem, mas porque a gente só agora está começando a enxergar. Talvez a maior descoberta da ciência moderna não seja uma equação, mas a constatação de que o invisível é maior do que o visível. A matéria escura, as dimensões extras, a consciência além do corpo, os relatos antigos que atravessaram milênios, tudo aponta para a mesma direção. O universo é muito mais profundo do que imaginávamos. A ciência ainda não provou a existência de anjos, mas também já não consegue descartá-los com tanta facilidade. Talvez eles nunca tenham sido mito, talvez sempre tenham sido parte da criação, apenas vivendo em uma camada da realidade que só agora começamos a perceber. Se essa jornada abriu sua mente, deixa o like, se inscreve no Você Sabe Né e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai continuar explorando o que existe entre o que vemos e o que sempre esteve lá, invisível. Obrigado e até a próxima.